Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Jean Cavalcante, técnico de segurança do trabalho, instrutor na área, docente. Bom, hoje a gente está com um curso que, a pedidos de algumas empresas transportadoras, que eu passei em algumas empresas aí, fechei alguma reunião com alguns técnicos de segurança e tal. Eles pediram o curso de direção defensiva. No momento eu não tinha, mas agora a gente tem. Tá? É, a SST em curso Qualidade do Meio Ambiente, que é a nossa empresa, ela tem aqui a primeira aula, direção defensiva. Vamos lá, o que interessa. Para dirigir com segurança e evitar acidentes, é fundamental aplicar a direção defensiva. Ela se baseia em um conjunto de atitudes e habilidades que ajudam o motorista a prever e prevenir situações de perigo no trânsito. Os 5 elementos da direção defensiva, ou seja, dirigir defensivamente não é apenas sobre ter reflexo rápido, mas sobre uma mentalidade de prevenção. Esses 5 elementos formam a base do conceito. Então, qual tipo de direção a gente tem? A gente tem a direção normal, que é a que a gente dirige normalmente. A gente tem a direção defensiva, que é o curso relata essa direção aqui. A gente tem a direção agressiva. A direção agressiva é utilizada pela FBI, pelo comando, pelo pessoal que faz perseguição emboscada, onde eles tentam fechar com o carro. Hoje em dia já tem até suplemento que fura o pneu do carro, trava a roda. Essa é a direção agressiva, é a direção que eles dirigem para eliminar o carro da rota. Nosso curso é sobre direção defensiva, como a gente andar normalmente no trânsito e aprender a se defender. Tem alguns conjuntos de técnicas de segurança que a gente vai utilizar do trabalho, porque se você dirige para alguma empresa, você está trabalhando. Então, a sua segurança de direção defensiva é trabalhista. Se você dirige um carro particular, é seu, não deixa de ser um trabalho para você mesmo, né? Mas é um trabalho, é dirigir. Então, conhecimento, né? Os 5 elementos da direção defensiva. Primeiro, conhecimento. Segundo, atenção. Terceiro, previsão. Quarta, decisão. E quinta, habilidade. Vamos ver um pouquinho de cada um. Conhecimento. Você precisa dominar as leis e regras do trânsito, entender os perigos das vias, as condições do termo e do veículo. É essencial para tomar as melhores decisões. Atenção. Mantenha o foco mantenha o foco total na direção. Evite distrações como celular ou rádio, conversas com passageiros. Esteja sempre observando o que acontece ao seu redor, incluindo o espelho retrovisor, os pontos cegos. Isso aqui que é o perigo, ponto cego, tá? Ponto cego atropela até criança, você nem vê. É um perigo. Previsão. Pense sempre à frente, tente antecipar o que os outros motoristas e pedestres podem fazer. Por exemplo, se uma criança está brincando perto da calçada, preveja que ela pode correr do nada, né, para a rua para pegar a bola ou o brinquedo. Então, ter uma criança é um sinal de que algo inesperado pode acontecer. Então, isso aí está ligado à previsão, né? Como teve um colega meu mesmo, estava passando de carro, uma criança passou de uma vez no carro e ele atropelou. E daí ele foi, respondeu o processo e tudo, e no final ele foi inocentado porque foi algo que o menino se desprendeu da mãe, da mão da mãe e saiu correndo. Então foi, ele jamais esperava, estava dentro do limite de velocidade e tudo, mas quando ele percebeu já tinha passado por cima. Muito repentino, então complicado. Então prever é mais ou menos isso, ter um pensamento de que uma tomada de decisão pode acontecer ou não. Então agora vem a decisão, né? Toma a decisão certa no momento certo, depois de prever um perigo, decida a melhor opção a tomar para evitá-lo, como frear, desviar ou diminuir a velocidade, dependendo da velocidade que você tiver, tá? Então, tem um treinamento de tomada de decisão que é feito por segurança particular. Pelo mundo aí, no Brasil, deve ter alguns, onde eles treinam com o carro para poder dirigir de ré, cantar pneu, fazer curva em alta velocidade, fazer drifting. Eles treinam com o carro para poder escapar ou fugir em uma perseguição de sequestro ou de tiroteio ou algum tipo dessa situação. Então eles treinam essas tomadas de decisão aqui. Passou lá na Polícia Civil, tem esse treinamento, onde eles fazem essas tomadas de decisão, mas de maneira diferente, né? Onde a direção dele não é treinada para se defender, né? E se defender também, é defensiva, né? A habilidade, bom, tem a habilidade de vocês para executar manobra de forma segura, com o tempo a pessoa adquire isso. A prática regular melhora a sua capacidade de controlar o veículo em emergências. Tá vendo? A prática regular melhora a sua capacidade de controlar o veículo em emergência.
Ou seja, pode ser que tenha uma hora que você tem que correr para socorrer alguém ou sair de uma situação perigosa, e aí, quando você tem essa prática regular de dirigir, você pode ter essa habilidade de conseguir fazer essa manobra aí, defensivamente, né? Sem causar mais problemas. Como aplicar a direção defensiva na prática, tá? Tem algumas dicas aqui. Primeira dica, verifica o veículo. Quando você sair, confira os pneus, freio, as luzes, o nível de combustível. É uma verificação rápida e básica. Um carro em boas condições é mais seguro. Quando eu trabalhei fazendo checklist de frota de carreta, a gente tinha um checklist para fazer toda essa verificação aqui no checklist, para depois a carreta sair para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Ela passava até por uma lavagem, tinha produto de limpeza e produto de alimentício, né? Então tinha que passar por esse processo. Bom, manter a distância segura. Esse negócio de dirigir colado atrás de outro carro, se o cara freia, você não sabe atrás de quem você está dirigindo. O cara às vezes tem seguro no seu carro, você não tem. Aí o seguro do cara cobre tudo, o seu não tem. A pessoa tá com problema emocional, e aí a pessoa dá uma freada brusca, você tá colado ali atrás, já era. Tchau, partiu. Então, manter a distância segura é o ideal, né? Porque se você precisar fazer uma manobra, ou dar uma freada brusca e puxar para a esquerda ou para a direita, você consegue fazer isso aí. Mas se tiver colado, não vai conseguir. Eu conheci um colega meu em uma determinada cidade aí pertinho, que ele andava colado nos carros, mas eu só via batendo atrás dos carros. O carro freava e buf, não tinha espaço nem para frear. Fica a uma distância segura do veículo à sua frente. Isso lhe dá tempo e espaço para frear em caso de emergência. A regra dos 2 segundos. Para saber a distância ideal, escolha um ponto fixo na via, uma placa, por exemplo. Quando o carro da frente passar por esse ponto, começa a contar. 1001, 1002. Se você passar pelo ponto antes de determinar a contagem, está muito perto. Então, visualmente também já dá para ter essa ideia, né? Sinalize suas intenções, ou seja, use as setas, as luzes de freio e a buzina com moderação para se comunicar com os outros motoristas e pedestres. Condições adversas, né? Tem algumas situações como dias de chuva, de neblina à noite, redobre a atenção, diminua a velocidade, acenda os faróis e aumenta a distância do carro da frente, né? Então todo cuidado é pouco. Lembra aquele ditado, condições adversas, em dias de chuva, neblina, você está dirigindo em longa distância, todo cuidado é pouco, né? Porque às vezes você vem com cuidado, você vê o outro passar, e lá na frente você vê os dois acidentados, você está passando tranquilo. Por quê? Por questão de cuidado nas condições adversas, né? Ó, não dirija sob efeito de álcool ou drogas. Por quê? Qualquer substância que afete seus reflexos e o seu julgamento psíquico, né, a sua mentalidade, é um risco enorme para você e para as outras pessoas. Se beber, pegue um táxi ou um carro de aplicativo. Ou seja, está falando em outra situação. Obviamente, quem está trabalhando com a carreta não vai poder estar bebendo, né? A direção defensiva é um aprendizado contínuo, tá? Quanto mais você pratica esses conceitos, mais eles se tornam hábito e menos risco para você correr no trânsito. Meu muito obrigado a todos e até a próxima aula. Essa foi a aula 1, direção defensiva. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas aqui e aprendido um pouquinho, né? Um pouco mais.